copiando arrays do básico ao avançado em JavaScript. Eu tenho procurado nos meus últimos vídeos apresentar conceitos básicos de programação, de forma que esse vídeo seja útil para quem está recém entrando na área e, ao mesmo tempo, aprofundar um pouco em questões que às vezes são vistas de forma mais superficiais em outros locais, de forma que também seja interessante para um programador que já tenha um conhecimento intermediário, por exemplo, de JavaScript. E é o que nós vamos fazer agora com arrays. Eu estou aqui no meu navegador Chrome e a minha sugestão é sempre que vocês façam a mesma coisa. Por isso, inclusive, que eu uso o navegador Chrome. É o mais provável que todo mundo tenha na sua casa, até esteja usando para assistir um vídeo como esse. Eu digito about blank, botão direito inspecionar. E aqui, clicando em console, eu tenho um console JavaScript. E eu vou primeiro criar um array bem simples e vamos olhar um pouquinho para ele, como ele funciona, e depois vamos falar sobre as cópias de arrays. Let A1 é igual a 1,2,3,4. Apenas isso. É um dos arrays mais simples que nós podemos criar. E o que é esse array? Se nós digitarmos aqui A1 Enter, nós conseguimos ver a estrutura JavaScript dele. Ele tem quatro chaves, quatro indexadores, que é o 0, 1, 2 e 3, que tem os valores 1, 2, 3 e 4. Esse array A1, arrays em JavaScript são zero-based, quer dizer, ele começa em 0, A1 de 0 é o valor 1, A1 de 3 é o valor 4. Isso nos permite uma série de recursos que nós não vamos ver aqui, mas eu tenho em vários outros vídeos, e se você já começou a programar em alguma linguagem, você deve conhecer, de varrer arrays. Eu quero ir do elemento 0 ao elemento 3, eu quero listar todos os elementos de um array, por exemplo. Bom, é importante observar também que os arrays têm no JavaScript, um length. O length diz exatamente a quantidade de elementos do array. Isso nos permite, como eu falei, por exemplo, fazer funções para percorrer o array. For, let i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que A1 ponto length. Então, o i vai ser menor do que 4. Ele começa em 0, que é esse elemento, e ele vai ser menor que 4, que é o total de elementos do array. E mais, eu posso ter, por exemplo, console.log A1 de i. Dessa forma, eu estou fazendo um loop em que o i vai valer 0, 1, 2 e 3. Quando o i for igual a 1.length, quando o i for 4, ele sai do loop. E com isso eu acesso todos os elementos do array. Ele exibe 1, 2, 3, 4. Acessou todos os elementos. E isso é um dos principais usos de um array. E é muito comum, principalmente na programação imperativa, nós percorrermos arrays. Na programação funcional, nós também temos outras formas de obter resultados interessantes com arrays. Bom, mas aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um B1. E nós vamos colocar B1 é igual a A1. E aí que nós começamos a ver algumas questões interessantes. O que é A1? Bom, A1 é um array, sim, mas o A1 é uma variável. É uma variável que tem o quê? A1 não tem exatamente a informação 1,2,3,4. A1 tem a informação de que ali está um array 1, 2, 3 e 4. E quando eu digo que B1 é igual a 1, eu estou dizendo que B1 também é este array. E por que isso é importante e por que um programador precisa entender isso? Pelo seguinte, porque quando eu faço B1 igual a A1, eu estou fazendo com que B1 aponte para o mesmo array. Eu não estou copiando esse array. E isso é importante, porque isso afeta diretamente o nosso programa. E eu vou provar aqui. Eu vou dizer que A1 de 0 agora é igual a 10. Logo, o nosso array A1 agora tem os elementos 10, 2, 3 e 4. E o nosso array B1? O nosso array B1 também tem os elementos 10, 2, 3 e 4. Por exemplo, se eu tiver um x é igual a 10, mesmo que eu tenha uma função let
F1. E aqui eu estou usando uma função usando a nomenclatura, a sintaxe do arrow function. Se você não conhece, no final temos uma playlist de JavaScript avançado que mostra esse e outros recursos que inclusive veremos aqui no vídeo. Let F1 igual a uma variável qualquer, var1, e o que eu faço nela, só para simplificarmos, é colocar, sei lá, var1 mais igual a 10, console.log de var1, certo? Então, quando eu chamo F1 com 100, ele exibe 110. Quando eu chamo F1 com x, ele exibe 20. Mas observe, o x permanece 10. Eu chamo uma função, mas isso não afeta a minha variável. A minha variável permanece no valor que ela tinha antes da função ser chamada, no JavaScript. Porém, como nós vimos a situação de array, isso não acontece no array, a menos que a gente faça um outro tipo de cópia do array. Vamos dizer que eu tenho um array, letra 1, novamente, aquele array 1,2,3,4, e eu tenho uma função f2, que agora recebe um array 1, e que agora ela diz, por exemplo, array1 de 0 mais igual a 10, console.log de array1 de 0. O que nós vimos? Aquela mesma situação. Agora, quando eu faço F2 de A1, ok? Ele retornou 11. Mas o A1 foi alterado. Então, eu tenho um array que eu chamei, eu vou chamar a função que o outro desenvolvedor criou com o meu array, porque ele tem algumas operações a fazer nela. E aí, quando eu recebo de volta, eu descubro que o meu array, quando eu saio da função, eu descubro que o meu array foi alterado. E isso tem uma série de implicações, inclusive na dificuldade de, eventualmente, encontrar bugs num sistema mais complexo. Então, nós queremos copiar arrays. Existem algumas formas. Uma delas é usar o operador spread. Então, agora eu vou criar um B1, mas eu não vou colocar B1 como A1. Eu vou colocar como ... A1. Eu estou usando o operador spread, que é como se eu estivesse aqui escrevendo em B1, 11,2,3,4. Então, A1 tem 11, 2, 3 e 4, e B1 tem 11, 2, 3 e 4. Mas B1 agora é uma cópia de A1. Enquanto que antes, quando eu fiz B1 ser igual a A1, a B1 apontava para o mesmo array. Logo, se eu pegar agora A1 e disser que A1 de 0 é igual a 100, o A1 foi alterado, mas o B1 não. O B1 permanece igual. Você criou uma cópia de tudo que estava no A1. Muito bem. Isso resolve todos os nossos problemas de cópia? Não, porque essa é chamada uma cópia rasa. Eu vou mostrar agora que mesmo essa cópia com o operador spread não é o que chamam de uma cópia profunda, não é uma cópia total de tudo que está ali. Vamos limpar e continuar aqui. Vamos agora criar um array 2D é igual a um array de arrays, 10,11, 20,21, certo? Fiz apenas um array de arrays. Então, array 2D tem 2 elementos e cada um deles é um array. Obviamente, se eu simplesmente botar um array, vamos chamar de B2D, é igual a array 2D, estou simplesmente fazendo uma cópia direta. Tudo que eu mexer no array 2D vai afetar o B2D. Então, vamos fazer usando o operador spread. Array 2D. Agora, se o meu array 2D de 0, eu não quero mais que seja 10 e 11. Eu quero que seja 1000,1001, certo? Isso afetou
o meu B2D, vamos ver. Vamos primeiro olhar o nosso array 2D. Então agora ele tem dois arrays, só que um deles agora é diferente. É 1000 e 1001. E eu tenho o meu B2D com os meus arrays 10 e 11, 20 e 21. Ah, então eles estão totalmente separados? Não. Porque, observa, eu fiz uma cópia rasa. Enquanto que o array 2D tem dois elementos que apontam para outros dois arrays, é um array bidimensional, um array de arrays, o meu B2D tem dois outros elementos, mas que apontam para o mesmo lugar. Observem o que eu vou fazer agora. Array 2D de 1, 20, 21. Se eu botar array 2D 1 é igual a 100,101, ele não vai afetar o B2D. Mas e se eu alterar um dos elementos, o 20? Eu vou dizer que agora o 20 é 30. Eu estou alterando o array de dentro do array. E, adivinhem só, eu alterei aqui também. Claro, porque, tudo bem, eu fiz uma cópia de todos os elementos do array, mas todos os elementos do array, por sua vez, eram arrays. Logo, quando eu alterei, impactou nos outros. E não precisa ser arrays de arrays, pode ser, por exemplo, arrays de objetos literais. Vamos atualizar aqui e vamos fazer outra situação. Let cadastro 1 é igual a um array de objetos literais. Nome, dois pontos, Rodrigo, vírgula, nome, dois pontos, Pedro. Claro que eu poderia ter mais de um elemento, mas é só para simplificarmos. K de 1, eu tenho nome Rodrigo, nome Pedro. Vou fazer let K de 2 é igual a K de 1. Fiz uma cópia. Eu não apenas apontei, eu fiz uma cópia. Só que o que acontece se eu fizer K de 1 de 0? Se eu alterar o K de 1 de 0, não vai afetar o K de 2. Mas se eu fizer o K de 1, 0.nome, observa aqui, o K de 2 também foi alterado. É o mesmo raciocínio. Para objetos literais, vale a mesma regra que para arrays. Então, se eu pegar agora, por exemplo, o K de 1 e disser que é outro objeto literal, nome, dois pontos, Maria, tudo bem. O K de 1, ele tem um novo nome Paulo, um novo nome Marinha. O K de 2, Maria não foi afetado. Eu não alterei o K, eu alterei o K de 1 de 1. O K de 1, o K de 2 de 1 é outra coisa. Mas quando eu coloquei alterando diretamente K de 1 de 0 ponto nome, esta é uma referência. Então, isto é uma cópia rasa. Ela funciona em parte. Ela funciona se os meus elementos são números, por exemplo. Mas se eles são arrays, se os meus elementos são objetos literais, eu preciso fazer uma cópia profunda. Eu preciso copiar tudo que está em todos os elementos, dos elementos, dos elementos. Eu preciso fazer uma cópia de tudo. Como eu faço isso? Uma das formas mais simples de fazer isso em JavaScript é o que nós vamos ver agora. Eu vou usar uma coisa chamada JSON. No final temos um vídeo só sobre o JSON. JSON.stringify. Transforme numa string o K de 1. O que ele faz? JSON.stringify transforma numa string. E adivinha só, JSON.parse pega uma string e transforma de volta no objeto. Certo? Logo,
uma cópia profunda pode ser feita da seguinte forma. Let k de 3 é igual a JSON.parse de JSON.stringify de k de 1. Agora sim, o k de 3 não tem nenhuma vinculação com o k de 1, porque eu não peguei do k de 1, eu transformei todos os elementos do k de 1 numa imensa string, e depois peguei essa string e criei um novo objeto totalmente do zero, colocando todos os dados que estavam em string. Não existe nenhuma referência do k de 3 ao k de 1. Esta é uma cópia profunda. Então, o que nós vimos? Que nós temos arrays, nós temos elementos do arrays, e quando eu faço uma cópia simples, eu simplesmente digo A2 igual a 1, K de 2 igual a K de 1, na verdade eu não estou copiando nada, eu só estou falando que aquela outra variável aponta para o mesmo lugar. As duas apontam para o mesmo array. Quando o array é alterado, as duas passam a apontar para um novo array, para um array com a alteração. Quando eu faço o ponto, o operador spread, eu faço uma cópia rasa. Eu, de fato, copiei todos os elementos do array. Mas se esses elementos, por sua vez, também forem objetos, também forem arrays, eu ainda tenho uma vinculação entre um e outro. E o JSON.parse do JSON.stringify, aí sim é uma forma de eu transformar tudo em string e aí transformar tudo em objeto novo, e aí sim eu cortei todas as referências entre um array e outro. É algo um pouco mais avançado, é um pouco mais complexo, você precisa praticar um pouco, trabalhar, para começar a entender bem o que está acontecendo ali. Pense, por exemplo, que uma coisa é você ter um documento e você pegar uma outra folha e escrever tudo de novo na outra folha. Outra coisa é você ter um documento e dizer, eu guardei na gaveta 1. E daí, num outro pedaço de papel, você também dizer, está guardado na gaveta 1. Os dois estão dizendo que está guardado na gaveta 1. Se você alterar o que está dentro da gaveta 1, os dois apontam para uma informação nova. Então, esta lógica dos arrays, de para onde eles apontam, o que é uma cópia direta, o que é uma cópia rasa, o que é uma cópia profunda, são conhecimentos importantes para você entender quando está se aprofundando no JavaScript.